A paz do Senhor para os irmãos. A palavra do Senhor vai nos falar aqui no livro de Gênesis, capítulo 37, e o título diz: Os sonhos de José. O versículo 4 em diante. O versículo 4 diz: Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-o e não podiam falar com ele pacificamente. Os irmãos de José já têm uma certa inveja por ele. E qual é o motivo? Por eles veem que Jacó tem uma preferência por José. E aí, eles, por verem e enxergar que seu pai tem uma preferência pelo 11º filho dele, e o primeiro filho de Jacó com Raquel, eles já não se comunicam pacificamente com José. E a palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que este ódio se intensifica, fica maior, se torna muito maior, quando José começa a ter sonhos, quando Deus começa a falar com José por intermédios de sonho, e José, inocente, um adolescente, e por confiar em seus familiares, por confiar em seus irmãos, quando José tem sonhos, ele vai correndo contar para seus irmãos. José conta para seu pai e também conta para os irmãos. Porém, os irmãos de José já tinham o coração inflamado em relação a José, por conta que José é o preferido de Jacó. E aí essa situação piora quando José fala para eles de seus sonhos. E a inveja ali aflora mais ainda. Sabe? A inveja no coração dos irmãos de José se torna maior por causa dos sonhos que Deus está mostrando para José. Os sonhos esses que José iria viver. Deus estava mostrando em sonho a José o que iria acontecer na vida de José. Aleluia, Senhor. E os irmãos dele ali inflamam mais ainda seus corações, porque eles não se agradam, eles não gostam de saber que José, além de ser preferido de seu pai, ainda anda tendo sonhos que os deixam incomodados, sonhos que deixam eles com seus corações revoltados em relação a José. E a palavra diz que eles não tratam José mais pacificamente. Eles começam ali a ter ódio, sabe? Intenso em relação à vida de José. E José é inocente. José é um filho obediente ao pai, um filho obediente a Deus. Os irmãos de José são filhos desobedientes, que muitas das vezes, quando ia pastorear o rebanho de seu pai, eles falavam para o pai mandava eles irem para certo lugar, mas eles lá desobedeciam e muitas das vezes iriam para outros lugares sem seu pai saber. E muitas das vezes, quando Jacó enviara a José para saber como estava o rebanho e seus irmãos, José sempre trazia notícias para o seu pai da desobediência dos rapazes, da desobediência dos moços. E um filho desobediente, ele causa desonra para o seu pai. Um filho desobediente, ele vai ali colher frutos ruins, frutos amargos para as suas vidas. E a palavra do Senhor nos diz que um dia os irmãos de José saem para pastorear as ovelhas de Jacó. E aí Jacó depois manda que José vá saber como é que estão os rapazes e o rebanho. E chegando lá em certo lugar onde os rapazes deveriam estar, os rapazes não estão. E José segue para outro lugar o qual eles estão. E a palavra nos diz, irmãs, que quando José vem se aproximando, eles tramam contra a vida de José. Eles dizem, lá vem ali o sonhador. Matemo-nos. Vamos matar ele. E aí vamos ver o que será de seus sonhos. Olha só. Um coração podre, corações cheios, sabe, de inveja, cheio de ira, cheio de ódio. E a trama deles ali contra a vida de José
Porque eles têm tanta raiva, sabe? Eles têm tanto ódio, eles estão tão descontentes por conta da existência de José, que eles tramam contra a vida de José para tirar a vida de José. E eles ainda falam: quero ver quando a gente tirar a vida dele o que vai ser dos sonhos dele. Aleluia, Senhor, tu és grande e fiel. Porém, meus irmãos, ninguém destrói o projeto de Deus. Ninguém se levanta para matar projeto de Deus. Ninguém destrói aquele que Deus escolheu a dedo. Ninguém destrói, ninguém mata aquele que o Senhor da glória escolheu para servi-lo. Escolheu para, sabe, ali trazer bênçãos na vida daquela pessoa. Ninguém destrói aquele que Deus chamou para usar. Aleluia, Senhor, tu és grande e fiel. E José vem se aproximando de seus irmãos. José vem se aproximando. Imagino eu, na minha conjectura humana, que José vem todo feliz, porque encontrou seus irmãos. E ali ele vem: olha só, o nosso pai me enviou aqui para saber como é que vocês estão, como é que o rebanho estão. E eu vou voltar a levar notícias de vocês para o nosso pai. Ele estava preocupado com vocês. E eu também, meus irmãos. Porém, os irmãos de José, com muita ira, muito ódio, muita inveja em seus corações, porque a pior tristeza é quando um ser humano deixa a inveja invadir o coração dele. A pior tristeza é quando um ser humano permite que o ódio, sabe, que a ira entre dentro do seu coração. E ali ela deixa nascer, sabe, e florescer esse espírito chamado inveja. E quando um ser humano tem inveja de outro, ela não consegue ver aquela pessoa que ela tem inveja na frente dela. Ela não consegue ver aquela pessoa que ela tem inveja em pé. Ela não consegue ver aquela pessoa que ela sente inveja prosperando, caminhando e dando certo na vida daquela pessoa. Porque o desejo do coração dela é que aquela pessoa se destrua. O desejo do coração do invejoso é que o outro venha falecer, que o outro venha entrar em óbito, é que o outro venha a morrer e ser sepultado, é que o outro passe a não existir mais, só para que ela se sinta feliz, só para que ela se sinta em paz. Aleluia, Senhor. E com os irmãos de José não era diferente. Os irmãos de José, com a inveja muito grande do jovem, eles tramam a morte de José. E eles não matam a José porque o Senhor dos Exércitos interferiu nessa maldade deles. O Senhor da glória desceu com providência, porque se Deus não tivesse descido, sabe, com providências, apenas permitindo que eles, ao invés de matar o menino, o vendesse como escravo, se Deus não tivesse descido com providência naquele momento, eles teriam matado a José. E eles teriam ali mentido para Jacó, como eles mentiram por certo tempo, sabe? E aí, eles, pela intervenção do Senhor da glória, eles decidem a não matar, a não sujar sua mão com sangue, com o próprio sangue, né? E aí eles vendem a José como escravo para o Egito. Porém, sabe, o choro e a tristeza de Jacó como pai, sabe, o luto, o falso luto, né, de Jacó, mas que ele achava que era um luto real, que ele achava que era um luto verídico, ele achava que estava vivenciando um luto verdadeiro, porque os filhos dele mentem para ele. Os filhos dele chegam, sabe, com a túnica de José, manchada, encharcada de sangue de um animal, de um cordeiro, e diz ali que aquele sangue é de José, fazendo com que Jacó acredite que o seu filho foi devorado por uma fera, por um animal feroz. E infelizmente Jacó chora e pranteia pela falsa morte de José por muitos anos. Aleluia, Senhor. E José vai sofrer, né? José vai ser escravo. José vai ser vendido como escravo no Egito para Potifar. Chegando na casa de Potifar, José caluniado, José vai parar na prisão.
José interpreta sonhos na prisão. Mais tarde, José vai interpretar o sonho do rei. E depois José vai se tornar governador. Uma posição a qual Deus criou que não existia. Um cargo que não existia, mas para colocar e para honrar José e colocar ele em lugar de destaque, o Senhor da Glória faz a existir, traz à existência algo que não existia. E voltando para os irmãos de José, eles não têm dó nem piedade de seu irmão, porque eles estão cegos espiritualmente pela inveja, pelo espírito da inveja, pelo ódio, pela ira. E o que eles querem, sabe, é que José deixe de existir. O que eles querem, já que Deus não permitiu eles matarem a José, tirar a vida de José, eles vendem a José como escravo e vai mentir para seu pai. O que eles querem é que José não esteja ali no cotidiano, no dia a dia com eles. Porque eles não querem enxergar a preferência de Jacó por José diariamente. Porque aquilo inflama o coração deles. Porque aquilo, sabe, a preferência de Jacó por José deixa o coração deles inflamado. Deixa eles com inveja. Deixa eles com ódio, com ira. E eles querem realmente que José deixe de existir. Eles acham que vendendo José como escravo para aquela caravana de ismaelita que vão passando ali, eles acham que é o fim de José. Mas era só o início das maravilhas que Deus iria fazer na vida de José. Era só o início das promessas de Deus na vida de José. Era só o início, sabe? Daquele lugar que Deus iria colocar a José para ser honrado, sabe? Todos teriam que bater continência a José. Todos teriam que respeitar a José por ele ocupar um lugar de honra, um lugar de destaque no reinado do Egito. E eles voltam, imagino eu, felizes para casa, com uma mentira bem elaborada, uma mentira pronta para falar para Jacó. Quantas pessoas elas não conseguem ver você de pé na caminhada? Quantas pessoas estão com os seus corações feridos, estão com os seus corações inflamados, com o seu coração cheio desse veneno chamado inveja, porque elas te odeiam tanto, elas não conseguem ver você de pé. Quando elas te enxergam passar, elas veem que você está de pé, que você está bem. Ao invés dela se sentir feliz e saber que é Deus que está na tua vida, que é Deus que está na tua história, que é Deus que está na tua família, o coração dela se ira cada vez mais. O coração delas é preenchido ainda mais com esse veneno que se chama inveja. E elas ali desejam a tua destruição. Elas ali desejam, sabe, a tua morte. Elas desejam que você deixe de existir. Elas desejam que você caia. Elas desejam que você padeçam. Porque você padecendo, você caindo na desgraça, é a felicidade delas. Aleluia, Senhor, tu és grande e fiel. Quantas pessoas existem assim? São pessoas que estão muito distante da presença do Senhor Jesus. São pessoas que estão completamente fora dos princípios do Senhor da glória. São pessoas que tem muitos ímpios que são assim, e tem muitas pessoas que nominalmente são cristãs, e elas agem dessa forma também. Elas agem como ímpios, como fariseus, como os hipócritas, como os escribas, sabe? Elas não se alegram com a felicidade de seu próximo. Elas se sentem, sabe, infelizes. Elas se iram. E quando elas veem que você está de pé, como eu já falei, elas ficam cada vez mais iradas. E de seu coração, sabe, sai muitas palavras pela boca, sai muitas palavras tristes, muitas palavras de maldição, muitas palavras que elas liberam
para amaldiçoar a vida daquela pessoa só porque elas não gostam daquela pessoa, achando elas que o Senhor dos Exércitos vai permitir que o desejo do coração delas sejam realizados, achando elas que aquilo que elas tanto almejam em seus corações vai acontecer na vida daquela outra pessoa. Não sabe elas que a pessoa tem vida no altar, que você tem intimidade com o Senhor dos Exércitos, que você tem uma comunhão com o Deus vivo, que você vive de joelhos buscando pela tua família, buscando pela libertação dos teus, buscando pelos livramentos da tua casa e do teu povo, da tua família. Não entendem elas que você não está de pé. Não é porque você simplesmente é bonita ou porque você é melhor do que os outros, não. Você é pó do mesmo jeito. Porém, você abdica de muitas coisas que elas não abdicam. Você diz não para muitas coisas e elas não dizem não para muitas coisas. Quais são essas coisas que o mundo oferece e que mata a vida espiritual daquele que serve ao Senhor dos Exércitos? Você abdica de muitas coisas para estar vivendo e cumprindo os princípios do Senhor dos Exércitos. E elas acham que você é abençoada, que você está de pé, porque é sorte. Elas não sabem que é o Senhor dos Exércitos que te mantém ali viva, que te mantém de pé. Porque você vive na presença dele, você vive buscando ele, você se humilha diante do Senhor da glória. Você tem intimidade com o Senhor dos Exércitos. Você vive no seu secreto, sabe? Dialogando com o Senhor da glória. Coisas que essas pessoas que têm seus corações inflamados de inveja, elas não querem buscar. Elas não querem jamais deixar sua vida confortável porque elas estão bem, vivendo do jeito que estão vivendo. Elas não querem buscar o Senhor da glória. Elas não querem ter uma vida de intimidade com o Senhor dos Exércitos. Elas não querem, sabe, ali passar a se relacionar com o Deus vivo. E ela, quando vê você caminhando, quando ela vê que as coisas na sua vida estão dando certo, elas se iram. Elas acham que é do nada, que você está vivendo aquilo, mas você não busca, mas você tem ali uma vida de renúncia. Você vive renunciando pratos do maligno. Você vive renunciando às coisas que o mundo oferece para ter uma vida de intimidade com o Senhor dos Exércitos. E não é fácil, porque quando o Filho do Senhor passa a querer ter uma vida de intimidade, uma vida de comunhão com o Senhor da glória, o inimigo se levanta. O inimigo se levanta. O inimigo se levanta contra a sua vida para te fazer parar na caminhada, para te fazer desistir. Ele diz, vou colocar essa pedra de tropeço aqui, porque ela vai achar difícil e ela vai parar. Não pare, continue. Sabe, continue. Porque é melhor a gente, sabe, passar por situações difíceis estando na presença do Senhor, porque a gente tem a convicção e a certeza que Ele está do nosso lado, que Ele está conosco, que Ele está cuidando de nós, que Ele está cuidando dos nossos, do que a gente passar por situações adversas, complicadas, difíceis, estando fora da presença do Senhor da glória. E a gente sabe que lá fora Ele não está do nosso lado. Se der certo, deu. Se não deu, não deu. E os irmãos de José tinham essa inveja muito grande em relação à vida de José, por ele ser predileto de seu pai, ser o preferido de Jacó, e depois por causa dos sonhos que Deus revelava para José. Porque tem muitas pessoas que elas querem aquilo que você tem, mas elas não querem renunciar àquilo que você renunciou para você ter e estar onde você está hoje, ter o que você tem hoje. Elas não querem passar pelo processo que você passou, sabe? Para você estar onde você está, para você estar ocupando o lugar que você está ocupando, elas não querem passar pelo processo que você passou, mas elas querem viver aquilo que tu está vivendo. Porque é fácil, né, querer ter o que é dos outros, mas não querer passar pelo processo que a outra pessoa passa.
Assim é fácil. E ninguém obtém uma posição diante do Senhor dos Exércitos. Ninguém obtém, sabe, um relacionamento com o Senhor Jesus. Ninguém obtém ali uma vida de intimidade com o Deus Todo-Poderoso se ela não falar não para as coisas que matam a vida espiritual. Se um servo do Senhor, ele não diz não para as coisas que o maligno oferece, elas vivem ali, nominalmente são cristãs, mas vivem ali, sabe, exercendo, praticando o que o maligno oferece. Uma pessoa dessa nunca vai ter um relacionamento com Deus. Uma pessoa dessa nunca vai ter uma vida de intimidade com Deus. E elas ali nascem dentro delas um espírito de inveja, esse veneno que se chama inveja, que apodrece os ossos daquela pessoa que está carregando esse veneno em seu coração. Elas querem ter o que você tem, mas elas não querem passar pelas lutas, pelas fornalhas, pelas covas, pelos desertos que você passa, que você passou para você estar onde você está hoje. Os irmãos de José eram filhos desobedientes para Jacó. José era um filho obediente, sabe? E um pai, quando vê ali um filho obediente, ele ama sim seus filhos, mas ele se agrada daquele que o obedece, porque não lhe dá dor de cabeça. E os irmãos de José queriam ser predileto como José era. Os irmãos de José queriam o que José tinha, sabe? Mas não sabia dizer não para as coisas do mundo. Tem muitos por aí que não sabem dizer não. Agarra tudo o que o mundo oferece de ruim. Pratica tudo, as iniquidades, sabe? Os pecados, as maledicências, sabe? E querem estar na posição que você está. Querem ocupar o lugar que você ocupa. Mas não querem viver as guerras que você viveu. Não querem enfrentar as batalhas que você enfrentou para você ocupar esse lugar que você está ocupando hoje. Amém? A paz do Senhor e Deus abençoe.